Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta e hoje, né, dia de polêmica. Muito provavelmente você já viu isso em todos os lugares, né? O Fluminense, de certa forma, entre aspas, lá ele abriu as pernas, né, para o Flamengo, priorizou o rival em vez dos próprios torcedores. Essa é a discussão que a gente está tendo aí diversos opiniões absurdas e tudo mais, mas entenda, nesse vídeo aqui eu quero trazer para você exatamente o que aconteceu e claro, eu vou dar a minha opinião, né, sobre essa situação e quero saber a sua visão sobre essa história, tá bom? O Fluminense saiu melhor ou pior, né? E eu digo Fluminense, não tô falando instituição não, porque instituição acho que pega mal pra caramba, tá? Mas eu digo em relação a campo bola, né? Será que o Fluminense fez uma boa escolha? Vamos ver, né? Vamos trocar aquela ideia, mas antes não esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei, né? Sejam todos muito bem-vindos. Mas olha, o clássico que anteriormente estava marcado para sábado, né? Mais conhecido como amanhã, né? Teríamos o clássico amanhã. Foi adiado, né, para domingo às 6 da noite. A gente começa. Primeiro, uma coisa que eu acho que as pessoas não estão entendendo. Eu tinha visto essa informação aqui. Olha essa informação aqui, ó. Após jogo na altitude de 3.350 metros em Cusco, o Flamengo só terá um treino para o Fla-Flu. Então, assim, essa informação do GE, ela veio ontem, tá? Às 3 horas da tarde. Quando eu vi essa informação, eu já fiquei preocupado. Eu já falei, tem alguma coisa aí. Porque parecia que eles estavam querendo chamar a atenção de certa forma, para algo que prejudicaria o Fluminense ao enfrentar prejudicaria o Flamengo ao enfrentar o Fluminense, né? Porque eu não teria treinos o suficiente, né? Aí tem aqui, ó, a escalação do Léo Jardim também teve como foco poupar jogadores para o clássico no sábado. O próprio Léo Jardim falou em coletiva que vai enfrentar o Fluminense sem descanso, sem isso, sem aquilo. Então, assim, já a narrativa, ela já começou a ganhar força ali. Com isso, um pouco mais à tarde, cerca de 8 horas da noite, a gente teve essa informação aqui, que o Flamengo, de forma oficial, né, pediu ali o adiamento do Fla-Flu pelo Brasileirão. É claro que a CBF, ela iria, de certa forma, dar ok. Mas, assim, convenhamos, tá? Não pense que esse mundo é igual. Se fosse o Fluminense fazendo a mesma coisa, certamente a gente teria um resultado diferente, porque já aconteceu, né? Do Fluminense pedir um adiamento e por causa do calendário segundo a CBF, não teria como, o jogo teria que rolar e tudo mais. Só que a justificativa que o Flamengo usou para esse pedido de adiamento era que teve um atraso no voo, tá? Um atraso, que tu vai falar, poxa, um atraso de muitas horas, mas segundo as informações, a gente tem um atraso de 1 hora e meia do planejamento, né? É o que dizem, tá? É o que dizem. Outros dizem que o atraso é maior, outros dizem que nem teve atraso, que estava tudo dentro do planejado. Então, assim, só para você entender, mas o Flamengo usou algo para o seu bem. E aqui, galera, eu preciso ser honesto e fazer o meia-culpa, tá? Aqui vocês vão achar que eu estou do lado do Flamengo. Mas olha só, se eu sou flamenguista e eu sou o presidente do Flamengo, eu vou usar qualquer brecha que eu tiver pelo bem do meu time. Não me importa. Vou usar. É brecha na lei, é brecha no regulamento, eu vou usar se essa brecha der para minha equipe um pouco mais de descanso e isso aumentar as chances da minha equipe em vencer um adversário pela briga pelo título. Porque a gente tem um Fluminense, né, brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, tá? Então, só para você entender o contexto, eu não sou hipócrita, tá? Eu não tô aqui criticando o pedido do Flamengo, não tô falando que o Flamengo não poderia fazer o pedido, eu estou falando em relação à CBF aceitar o pedido. Mas até aí, o problema era só entre Flamengo e CBF, algo que, sinceramente, tu ficou surpreso? Alguém ficou surpreso que a CBF ia aceitar o pedido? Então, mas o problema, ele começa a piorar para o nosso lado quando as apurações começam a apontar que o Fluminense teria sido comunicado antes
né, da comunicação do Flamengo com a CBF, o Flamengo primeiro falou com o Fluminense. Até porque a gente sabe que a diretoria entre Flamengo, Fluminense, tem uma relação pensando ali no estádio do Maracanã e tudo mais. Mas olha só, o Lucas do Globo traz como apuração: o Fluminense não se manifestou contra o adiamento da partida. Em nota oficial, a CBF comunicou que atendeu ao pedido dos dois clubes, em função de problemas logísticos do clube rubro-negro no retorno ao Brasil após a estreia na Libertadores. Então, aqui que é o problema. O problema é exatamente aqui. Porque você ter um Flamengo que quer pedir um adiamento de um jogo, normal. É isso. Ué, se sentiu prejudicado, o voo atrasou ou não atrasou, não importa, mas o Flamengo, pensando, eu vou fazer algo que beneficie o meu time. Tudo bem. Só que o Fluminense, diferente do Flamengo, que é aqui que pra mim é o grande ponto-chave que as pessoas não estão entendendo. Mas o grande problema é que o Fluminense deixa de representar a sua torcida, deixa de pensar no bem do Fluminense e fala, vou com o Flamengo. É isso aí, pô, maneiro, vocês realmente foram prejudicados. Aí o Fluminense pensou, opa, mas eu vou ter um dia a mais de treino. Eu já estou treinando 2, treino no sábado para jogar no domingo. Então eu terei um dia a mais de treino e de preparo para enfrentar o Flamengo. Então, esse adiamento para mim é bom. Só que não. E é aqui que para mim a casa cai, quando o Fluminense vai se manifestar. Olha só, gente. Eu estou aqui no site do clube, tá? Da instituição Fluminense. Vai falar, em razão do atraso do voo do Flamengo, né? Aqui parece um pouco que é o Fluminense tomando as dores do Flamengo, né? E outra, tá? Agora um disclaimer, rapidinho. Se fosse o contrário, meu amigo, só muda o Fluminense com o voo atrasado pedindo adiamento e o Flamengo do outro lado com 2 dias de treino. Se o Flamengo iria, não, eu concordo, vamos adiar. Duvido, tá? Mas vamos lá. Voltando aqui, vai dizer, ao ponderar o tempo de descanso e o planejamento das próximas rodadas, o Fluminense concordou com o pedido. Então, assim, não existe especulação aqui. Não existe achismo. Existe o próprio Fluminense confirmando. Gente, o próprio Fluminense disse que concordou com o pedido. Então, realmente, a CBF, ao pedido do adiamento, teve não só o Flamengo defendendo o lado dele, mas teve o Fluminense também defendendo o lado do Flamengo. Eu sei que parece loucura o que eu tô falando aqui. Aí tu vai falar, não, Thiago, você está exagerando. Não. É exatamente o que eu estou falando para vocês. Infelizmente, o Fluminense se aliou ao Flamengo para que a partida fosse adiada. Mas calma que a situação ainda fica pior, meu amigo. O que aconteceu ontem foi coisa de maluco. Mas voltando aqui. Aí tem, após a chegada da delegação, embarcou 1h40 da madrugada na Venezuela e chegou no Rio às 10 da manhã da quarta. Então, na quarta-feira, 10 horas da manhã, o Flamengo já estava no Rio, tá? E teria 2 dias de treino para o Fla-Flu. Não, mas aqui tá falando que o Fluminense concordou, pois a delegação... Ah, tá, aqui tá falando do Fluminense, tá? Com a alteração, o Fluminense terá 3 dias de preparo. Então, gente, recapitulando. Aqui, ao ponderar o tempo de descanso e o planejamento das próximas rodadas, o Fluminense concordou com o pedido, tá? Ok. Pois a delegação embarcou. Essa delegação aqui é o do Fluminense, tá? Então, o Fluminense chegou na quarta, tá? O Fluminense chegou na quarta e teria 2 dias de preparo pro Fla-Flu. Aí ele vai falar, o Fluminense, olha, gente, não foi ruim, foi muito bom para nós. Com a alteração, o Fluminense terá 3 dias de preparação e o próximo jogo pela Copa do Brasil na Libertadores ocorrerá no Rio de Janeiro, na próxima quarta-feira. Então, o Fluminense... Olha isso aqui. Na cabeça do Fluminense, o Fluminense também se aliou ao Flamengo para pedir esse adiamento, achando que isso era bom para o próprio Fluminense. Por quê? Em vez de 2 dias de treino, teria 3, como eu falei. E o jogo do Rivadavia no Maracanã
como é no Maracanã, é no Rio de Janeiro. Não tem viagem. Então o Fluminense falou, opa, peraí, isso aqui é maravilhoso pra gente. Nós vamos, de certa forma aqui, ganhar mais um tempo de preparo. Lembra que eu falei que a situação ficava pior? Pior? Dá uma olhada nisso aqui. Vamos falar da partida do Fluminense, tá? Só pra você entender o porquê que isso aqui deu ruim. E eu não entendi por que o Fluminense não se ligou nisso, tá? Não, sinceramente, não entendi. Aqui, tu tá olhando, logo atrás aqui, tá olhando a próxima partida do Fluminense, desconsiderando aí esse Fla-Flu, tá? Que é Fluminense e Rivadavia. Rivadavia hoje é o líder do grupo do Fluminense na Libertadores. Fluminense empatou fora de casa com o pior time do grupo, Laguaira, né? E o Rivadavia venceu o Bolívar. Então, assim, existe já uma obrigação do Fluminense vencer esse jogo aqui para não se complicar numa altitude contra o Bolívar, tá? Mas isso é papo da gente falar outro dia. Só que olha a data do jogo. O jogo, meus queridos, é na quarta-feira. O que isso quer dizer? O jogo é na quarta. O Fluminense só tem segunda e terça para treinar para enfrentar o Rivadavia. Então o Fluminense preferiu um treino a mais contra o Flamengo, mas perde um treino contra o Rivadavia, que hoje é o líder do campeonato e começou vencendo, né, a sua partida dentro de casa. Só que isso não é o pior, porque estava planejado ao Fluminense uma folga no domingo. Então assim, o Fluminense jogaria amanhã, né, no sábado, e no domingo o Fluminense descansava e treinava segunda e terça e jogava na quarta. Então, o que vai acontecer com essa folga? Então, os jogadores que folgariam no domingo, eles não vão folgar. Vão folgar na segunda? Aí vai ter só um dia de treino? Ou você não vai dar folga, você vai treinar na segunda e na terça, sem descanso e ainda com risco de lesão dos jogadores, porque não há descanso. Então assim, meus amigos, o Fluminense trocou um dia de descanso e um dia de treinamento, tudo para se aliar ao rival e assim, né, adiar o jogo. Só que ainda fica um pouco pior. Não é só os jogadores que perderam uma folga e um treino pro Rivadavia. Não é só isso. Acontece é que vários tricolores já tinham comprado ingresso pro jogo. Já tinham mais de 25 mil ingressos vendidos pro Fla-Flu. E vários relatos na internet de torcedores que estavam vindo de fora do Rio de Janeiro para assistir o jogo no sábado. Por quê? Porque como o jogo é no sábado, você vem, assiste o jogo, no domingo você volta para casa e na segunda você consegue trabalhar. Então era um dia perfeito para você ir ao Maracanã, ver o Fluminense e até assistir um clássico. Então, pessoas que fizeram todo o seu planejamento de estar uns pegando aviões, outros ônibus e tudo mais, e com ingresso comprado para assistir o jogo, não vão conseguir assistir o jogo, porque o jogo mudou de data. Então assim, fora os 25 mil que foram prejudicados porque o jogo seria no sábado. E para piorar ainda mais, que eu sei que você deve estar achando que não tem como piorar mais, já existe uma campanha de alguns torcedores, de parte da torcida, em cancelar sócio torcedor do Fluminense. Por quê? Quando o Fluminense abre mão de brigar pelos seus direitos e pelo direito do torcedor e se alia ao rival, galera, e o grande problema aqui é que o Fluminense fez isso só com o maior rival que tem, né? Que é o Flamengo, pô. Que é o Flamengo. Então, assim, o Fluminense se alia ao rival em vez de proteger os objetivos, né, do tricolor. Então, existe parte da torcida que já está cancelando sócios, pessoas que cancelaram o ingresso dizendo que não vai no Maracanã e ainda fazendo campanha de quem for no Maracanã, né, vai ter um atestado de otário, né, porque foi feito de bobo a torcida do Fluminense. Então, assim, pensa assim num tiro no pé que o Fluminense deu. Foi essa atitude que o Fluminense deu. E o Fluminense deu esse tiro no pé muito pensando que também estaria tirando vantagem da situação. Mas no fim das contas acabou se complicando por um jogo importantíssimo que precisa vencer contra o Rivadavia, tirando um dia de descanso, né? E tendo que incluir um treino, né? E em vez de ser 3, é 2.
É o que eu falei, contra o Rivadavia você podia escolher. Ou você descansava no domingo e treinava segunda e terça, que tava ok. Agora você vai ser obrigado a treinar segunda e terça, não ter descanso e ir pro jogo, né? Então você pode ter um Fluminense mais cansado para enfrentar um Rivadavia, que é o líder do campeonato, onde o Fluminense não começou o campeonato Libertadores, a Copa Libertadores, do jeito que queria. Então, assim, deu um pane no sistema total. Tá? Pane no sistema, uma atitude que desagradou gregos e troianos. Eu vou te falar, muito tempo que eu não vejo a torcida do Fluminense de forma unânime não gostar de uma atitude. Eu não vi. Se você foi a favor desse adiamento, por favor, comente aí, porque eu quero saber a sua visão e a sua justificativa. Já mostrei a justificativa do Flamengo, já mostrei a justificativa do próprio Fluminense, já dei a minha opinião aqui sobre toda essa situação, mas é impressionante como o Fluminense, a diretoria do clube, melhor dizendo, conseguiu desagradar a todos. Aí tem um monte de influenciador fazendo vídeo desesperado, passando mal no banheiro. Aí tem gente fazendo vídeo, tem gente desesperada, tem torcedor revoltado. E tem a torcida do Flamengo que tá tirando onda no meio disso tudo, né? Torcedor do Flamengo falando que eles que são o sistema, eles que mandam mesmo e tudo mais, que até o rival se ajoelha ao desejo do Flamengo. Então, assim, existe um absurdo muito grande, um precedente que foi aberto aqui bem ruim, né? E há quem diga que Matheus Montenegro tenha que receber um impeachment por causa disso. A verdade, pessoal, a verdade mesmo, é que isso, eu acredito que daqui a pouco caia no esquecimento da galera. Vai ser um Fla-Flu esvaziado, porque isso desanimou total. A torcida já estava desanimada desse Fla-Flu quando viu Rafael Claus apitar. E que Rafael Claus, quando apita Fla-Flu, a gente já sabe que o Fluminense vai perder. É negócio de maluco, né? O Fluminense existe um aproveitamento de apenas 33% quando o árbitro apita. Então, vai esperar do quê, né? Então, a sensação é que o Flamengo tem tudo agora. Tem da CBF a bola e agora o apoio do seu principal rival. Algo que isso não existe em lugar nenhum do mundo. É o que eu falei aqui em casa pra minha digníssima. Eu falei, o grande problema aqui também é o Flamengo. Se o Fluminense tivesse feito isso, uma camaradagem talvez com um time que não fosse o rival, às vezes a torcida ia falar, pô, eu entendi e tal. Mas quando se trata do Flamengo, né, parece que o Fluminense se rendeu ali aos caprichos do rival e deixou o seu torcedor desamparado. Algo que, por si só, já é muito sério. Porque quando o Matheus Montenegro foi eleito, ele foi eleito para representar a vontade e representar o torcedor, né, na função de executivo, né, do Fluminense. Mas no fim, o torcedor se sente traído pela sua própria diretoria. Que fazem o Fluminense. Meu Deus. Mas ó, se inscreve aqui no canal, tá? Deixa aquele like. Espero que vocês tenham entendido tudo isso aí. Mas muito triste toda essa situação. E teremos o Fla-Flu talvez mais polêmico e mais esvaziado da história da humanidade. Conseguiram estragar o Fla-Flu, tá? Conseguiram estragar o melhor clássico do planeta. Que força que fizeram, hein? Pelo amor de Deus. Mas é isso. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Tchau. E valeu, pessoal.